Boa noite. Boa noite. Dilma vem a São Paulo fora da agenda para se encontrar com Lula. Ex-presidente evita falar de sítio e triplex em reunião com os conselheiros do seu instituto. Alckmin defende Fernando Capês. O presidente da Assembleia é citado em esquema de corrupção na merenda escolar. Organização Mundial da Saúde prevê testes de vacina contra o Zika vírus só em 18 meses. Faixa de ônibus na Giovanni Gronchi divide opiniões de motoristas e usuários do transporte público. E na série Cara de São Paulo, o ator Renato Borg, de 79 anos, encena a peça em seu próprio apartamento. Diálogo do Papa Francisco com o patriarca russo reaproxima igrejas separadas há quase 1000 anos. A Organização Mundial da Saúde prevê que vai demorar pelo menos 1 ano e meio para o começo dos testes em larga escala da vacina contra o Zika vírus. A vice-diretora da Organização Mundial da Saúde, Marie-Paule Kieny, informou que 15 laboratórios e agências de pesquisa em todo o mundo trabalham atualmente em vacinas. 2 delas parecem promissoras. Uma desenvolvida pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e outra pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Mas os testes clínicos não vão acontecer antes de 18 meses. A doutora Kieny também disse que os especialistas ainda precisam de 4 a 8 semanas para saber se há uma relação de causalidade entre o vírus, a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré. Mas para a Organização Mundial da Saúde, essa relação é altamente provável. Depois do Brasil, agora a Venezuela confirma mortes por Zika vírus. Foram 3 casos. O presidente venezuelano Nicolás Maduro divulgou hoje o primeiro boletim oficial relacionado à doença. No país, de novembro até este mês, já foram registrados 5.221 casos suspeitos. Destes, 319 foram confirmados. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Aedes aegypti. 71 mil militares vão atuar no combate ao mosquito Aedes aegypti no Rio de Janeiro. E a presidente Dilma Rousseff também participa da ação na capital fluminense. Em 30 dias, uma força-tarefa deve vistoriar todos os municípios do estado do Rio. Os militares atuarão em parceria com 20 mil agentes de saúde. Amanhã, a presidente Dilma Rousseff irá ao Rio para participar de uma ação do Dia Nacional de Mobilização para o Combate do Aedes aegypti. 28 ministros foram mobilizados para percorrer o país. Hoje, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou sobre a campanha de amanhã. Além de participar dessa campanha nacional, cada família deve fiscalizar o seu terreno, a sua rua, para garantir que o mosquito não possa nascer, prejudicando familiares e vizinhos. Neste momento, a responsabilidade nesta luta é de todos nós. E todos os espaços, sejam públicos ou particulares. Juntos, somos mais fortes e capazes de vencer esta guerra. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Pode até não ser, mas está sendo. O mosquito está sendo muito mais forte do que o país, por um motivo muito simples. O governo não sabe o que fazer, trata de forma desrespeitosa o assunto e entra numa espécie de furacão de marketing, que inclui essa tentativa de passar a responsabilidade que você viu o ministro da Saúde fazer para a sociedade, da culpa que o governo tem a respeito da transmissão de uma doença, e pelo absurdo da decisão de Dilma de ir para o Rio de Janeiro com os militares, participar disso, quando o problema maior está no sertão do Nordeste. Ela vai para o Rio, porque o Rio é uma cidade charmosa, acabou o carnaval, o Rio vai ter a Olimpíada e ela está tratando o caso como um assunto de marketing. Mas o marketing podia pelo menos ter frases mais inteligentes. Ela leva para lá o Aldo Rebelo, ministro da Defesa, que diz uma coisa estúpida, compara o mosquito com o terrorismo que atacou em Jogos Olímpicos anteriores. E a própria Dilma esconde da população o fato óbvio de que o Ministério da Saúde está sendo sucatado há muito tempo. Eu sou muito amigo de infância do ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, Marcelo Cascudo.
Conversei por telefone agora com ele a respeito de conversas anteriores que tivemos e ele reafirmou para mim o que ele tem dito para mim em mesa de bar, em conversa de família, que é o seguinte: o último ministro da Saúde que o Brasil teve foi o Temporão. O Padilha e o Chioro, ministros de Lula e da Dilma, jogaram o ministério às traças. O ministério perdeu completamente qualquer contato com as suas unidades e os ministros são inertes. Ele até não desgosta tanto desse ministro. O problema desse ministro é que nós vivemos uma grande crise, né, uma epidemia mundial, o Brasil está no meio dela, e o ministro é resultado não de uma escolha de um grande cientista, como foi, por exemplo, o Oswaldo Cruz, para combater a febre amarela, mas sim de uma jogada política para contentar a bancada do PMDB e essa bancada não votar contra a presidente Dilma no processo do impeachment. Então, para a presidente Dilma ter um mínimo de credibilidade nessa tentativa de usar o mosquito em seu favor para ficar no governo, ela tinha que escolher um ministro, como, por exemplo, o Collor escolheu o Adib Jatene, na época em que ele foi ameaçado. Isso não o salvou do impeachment, mas vamos convir que é muito melhor um cirurgião como o Adib, considerado o melhor médico do Brasil em atividade naquela época, apesar de ter inventado a CPMF, do que um psiquiatra desconhecido que não pratica a profissão lá do Piauí, que está entrando para convencer a bancada do PMDB a votar contra o impeachment. Dilma precisava tratar com mais seriedade a saúde, menos espírito marqueteiro, porque isso é um desrespeito. É um desrespeito às mães que têm filhos com microcefalia e ao país inteiro cuja saúde está à matroca. Bom, eu volto na terça-feira que vem, espero tê-lo por aqui, direto ao assunto e em té. A nova faixa de ônibus da Avenida Giovanni Gronchi provoca polêmica no Morumbi. Passageiros comemoram, mas motoristas de automóveis reclamam que sobrou apenas uma faixa para eles. E também se queixam da sensação de insegurança nos congestionamentos. Já faz 12 dias que a nova faixa foi implantada, mas para a Aline nada mudou. Ela continua levando 1h30 para ir do Morumbi até a Avenida Paulista. Nessa região só tem esse que vem para a gente vir trabalhar e ir embora, né? Não tem outros. Então, no caso, teria que ter mais linhas. Mais linhas, exato. Só a faixa não resolve. A faixa não resolve. Só que para muitos passageiros, o espaço exclusivo para os ônibus tornou a viagem mais rápida. Acho legal, ajuda bastante. É bom pra gente pra pegar o ônibus, para atravessar. Eu gosto. Agora é 15 minutos só. Antigamente era meia hora. Metade do tempo. É mais fácil, né? Quem não está nada satisfeito é o motorista. Em alguns pontos, os carros só têm uma faixa para circular, numa avenida já famosa pelos congestionamentos. Eu não gosto, acho que é feita sem planejamento, não leva em consideração o trânsito da região, que já é ruim, como tudo. Atrapalha brutalmente, principalmente no horário de pico, que é por volta das 9 até as 11 horas e a volta. Se você não chegar aqui no estádio até as 17 horas, você tem que voltar ou você fazer todo um outro caminho, porque não tem alternativa de trânsito. O horário de funcionamento da nova faixa é de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Mas a fiscalização só começa para valer na segunda-feira. Trafegar de carro nesses horários é infração gravíssima, com multa de R$ 191,54 e mais 7 pontos na carteira. Antes de aplicar as infrações, a CET diz que deu orientações sobre as mudanças. Alguns motoristas também estão com medo da violência. É que o trecho passa perto do chamado Ladeirão do Morumbi, um ponto conhecido por assaltos e arrastões. Para algumas pessoas, mais tempo parado no trânsito é ficar exposto à ação dos bandidos. Piora, com certeza, principalmente aqui por causa da favela e por causa do ladeirão, né? Dá medo? Muito, muito medo. Eu evito pra caramba. Sem gravar entrevista, o delegado do Distrito Policial do Morumbi disse que até agora não foi registrada nenhuma ocorrência de assalto por causa de congestionamentos no bairro e que considera cedo demais relacionar um eventual crescimento desse tipo de crime ao aumento do trânsito na região. Os motoristas de automóvel podem reclamar, é um direito deles, mas
Toda cidade deve ser planejada para a maioria dos habitantes. E no caso de São Paulo, como em qualquer outra cidade moderna, a maioria anda de ônibus e de metrô. Os verdadeiros trambolhos no trânsito são os automóveis. Recentemente, a Folha de São Paulo fez um experimento e provou que os carros é que são o problema e não os ônibus. Para transportar 48 pessoas, um ônibus ocupa 50 metros quadrados de rua. Para transportar essas mesmas 48 pessoas, são necessários 40 automóveis, que ocupam 840 metros quadrados, quase 17 vezes mais área. Não há argumento que resista. Hoje foi uma sexta-feira de sol e muito calor em todo o estado de São Paulo. Só choveu no interior. No litoral e aqui na capital, o sol brilhou forte. Será que o fim de semana também vai ser assim, de tempo firme por aqui? Vamos à previsão com Mariana Armentano. O final de semana promete dias ensolarados na maior parte do país, mas com aquelas chuvas rápidas, bem típicas de verão. Já no sul do Brasil, uma nova frente fria deve provocar temporais ao longo do final de semana nos 3 estados da região. Mas amanhã, as chuvas se concentram mais no sul do Rio Grande do Sul. Pode chover forte também entre o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia, pegando o leste e o nordeste de Minas Gerais. E nessas outras áreas, em verde escuro, chuva moderada. O dia de sol e calor na praia está garantido em Maceió, onde faz até 32 graus amanhã por lá. No Rio de Janeiro faz até 33 e em Cuiabá, calorão de 36 graus. Para São Paulo, a previsão é de um final de semana quente, ensolarado e seco aqui na capital, no centro-sul do estado e no litoral. Nas demais áreas, o sol também predomina, mas ocorrem aquelas pancadas de verão a partir do meio da tarde. As temperaturas ultrapassam a marca dos 30 graus em praticamente todas as cidades. Chega a fazer até 34 em Ribeirão Preto e também em Araraquara. Em toda a região metropolitana, os próximos dias serão de muito sol e calor. Nesse sábado, mínima de 16 e máxima de 30 graus. No domingo, mais quente ainda, chega a fazer 32. Mas na segunda-feira, apesar da máxima de 31 graus, as chuvas de final de tarde voltam a acontecer aqui na capital. Há 3 anos, o Brasil anunciava que faltavam engenheiros no mercado de trabalho. Agora, o cenário é bem diferente. No ano passado, o número de demissões foi bem maior que o número de contratações. Só a construção civil perdeu 480 mil postos de trabalho. E para conseguir uma vaga, até mesmo os profissionais mais experimentados estão aceitando salários mais baixos. Para o Mário, o presente na virada do ano foi poder voltar às ruas a trabalho. É engenheiro mecânico, ele tem 49 anos e ficou 14 meses sem emprego. Eu mandei mais de 3 mil e-mails para tentar me recolocar nas empresas. As empresas até me respondiam: nossa, seu currículo é excelente, é muito bom, tua experiência mecânica, elétrica, ar-condicionado, tudo. Mas só que acontece, o país está vivendo em recessão, não tem como admitir. Para se recolocar no mercado, a experiência contou muito, mas o Mário teve que aceitar um ônus, um salário menor do que ganhava antes. Por exemplo, um engenheiro ganha 8 mil. Estão pagando 4 ou até 3. Na outra ponta, a situação também não é boa para recém-formados, como o Roger, engenheiro civil desempregado há 5 meses. O motivo é que não tinha mais obra, né? Então ficava meio inviável manter mais um funcionário, recebendo um salário e sem tanto trabalho assim. Há 3 anos o cenário era bem diferente. Esses profissionais eram escassos no mercado de trabalho. De 2003 a 2013, nós crescemos em empregos mais de quase 80% a mais. Então você vê, nós crescemos 80% em 2013 e 2013. 2015, nós já tivemos uma queda para esse ano de 3 mil empregos. Segundo especialistas, cada um engenheiro trabalhando emprega outros 20 funcionários do mesmo ramo, por exemplo, ajudante ou pedreiro. Portanto, obra parada é sinônimo de várias demissões. De acordo com o CAGED, só aqui na região metropolitana foram fechadas 45 mil vagas em 2015 na construção civil, já que 330 mil empregados foram demitidos e apenas 285 mil foram admitidos. O buraco na indústria é ainda maior. 100 mil vagas foram fechadas.
Mas hoje, o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo conta que só tem subido o número de homologações, ou seja, mais engenheiros foram demitidos. Nós formamos muita gente, muito estagiário de diferentes áreas que vêm aqui, desde a área administrativa, mais na área técnica. Então, cada vez que a gente perde uma pessoa, primeiro é um sofrimento, que é um companheiro que está trabalhando lado a lado. Depois, são anos e anos de formação que esse profissional está qualificado, não consegue emprego. Então, isso é muito triste para o país. Ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, confirma Otávio Ladeira como novo secretário do Tesouro Nacional. Ladeira, de 47 anos, já ocupava o cargo interinamente desde o final de dezembro do ano passado. Otávio Ladeira é servidor efetivo do Tesouro desde 1994. Ele assume o lugar de Marcelo Santiv, que havia sido nomeado pelo ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Hoje tem desfile das escolas campeãs do Carnaval de São Paulo e ainda tem ingresso disponível para quem quiser acompanhar a festa. 7 escolas voltam a desfilar no AMB. Pelo regulamento, a Tom Maior, vice-campeã do grupo de acesso, é quem abre a noite. A segunda a desfilar será a campeã do grupo de acesso, Mancha Verde, seguida da 5ª colocada do grupo especial, a Unidos de Vila Maria. Na sequência, desfilam Vai Vai, Mocidade Alegre e Acadêmicos do Tatuapé. A Império da Casa Verde, campeã do grupo especial, fecha o desfile. O preço para a arquibancada varia de R$ 70 a R$ 90. Já as cadeiras e mesas na pista custam entre R$ 140 e R$ 1.210. O desfile começa às 10 horas da noite e os ingressos só podem ser comprados nas bilheterias do Sambódromo. Pela primeira vez em 60 anos de carreira, o ator Renato Borghi está com as portas de casa abertas para o público da peça Fim de Jogo. A obra é encenada na sala de estar do apartamento de Borghi. Carioca, Borghi construiu a carreira de ator, autor e diretor aqui na capital paulista. Por tudo isso, Renato Borghi é um personagem que é a cara de São Paulo. O velho ranzinza de óculos escuros está paralítico. Preso a uma cadeira de rodas, discute com seu fiel empregado. Renato Borghi dialoga com bom humor sobre o apocalipse com o parceiro Elcio Nogueira Seixas. Os dois formam a dupla central de Fim de Jogo, de 1958. A obra é do irlandês Samuel Beckett e o palco, o apartamento do próprio artista. Eles vêm aqui, se sentem honrados. Mas essa é a casa do Borghi mesmo. Essas radiografias mostram dezenas de pinos que Renato Borghi teve que colocar por causa de problemas na coluna. E foi durante a recuperação, sem poder andar, que veio a ideia de levar para o teatro a história que, segundo Borghi, tinha tudo a ver com aquele momento. Pedia ao Elcio para falar assim, puxa a cadeira para a direita, puxa para a esquerda. Não, está muito para a esquerda. Então para trás, não, um pouco mais para frente. E aí eu me lembro que ele falou assim, Renato, a gente está fazendo uma cena do Fim de Jogo do Beckett. Eu falei, é mesmo. O apartamento fica na região da Avenida Paulista, ou seja, nada mais paulistano. Aqui é a sala do imóvel que foi toda adaptada para receber a peça. São 30 lugares, as pessoas ficam aqui sentadas para assistirem a peça. Agora, o curioso é que o Renato não é paulistano. Ele nasceu no Rio de Janeiro e veio para cá aos 18 anos, assim que completou a maioridade. Foi na capital paulista que o artista viveu quase todos os 60 anos de carreira. Foram mais de 100 trabalhos no teatro, cinema e televisão. Fundou com um amigo, José Celso Martinez Correia, o famoso Teatro Oficina. Nós brigamos contra a ditadura feio e tínhamos uma plateia universitária imensa que iam ler as peças que seriam proibidas, mas não podiam proibir porque eram metáforas. Ganhou os mais importantes prêmios como ator e autor. Um dos mais marcantes foi em 1967, quando deu vida a Abelardo I, em O Rei da Vela. O texto de Oswald de Andrade marcou o movimento tropicalista. Foi uma consagração e eu era uma criança, né? Era um garoto de 30 anos, tá ali o primeiro prêmio, segundo prêmio Molière, tinha ganho um antes, quando
Aos 79 anos, Renato Borghi quer mais seguir a carreira de ator, diretor, autor e cultivando o amor pela cidade que o abraçou. Eu adoro ir para o Ibirapuera, acho uma coisa deliciosa. Andar pela Paulista e daqui até Consolação, da Consolação, eu amo. Ah, que cidade legal, né? Que coisa bonita. Eu realmente nasci no Rio, eu sou paulista. A peça Fim de Jogo fica em cartaz até o dia 28 deste mês. As apresentações acontecem de quinta a domingo, sempre às 8 da noite. E os ingressos são de graça e podem ser retirados com 1 hora de antecedência no Espaço Itaú Cultural, na Avenida Paulista. Lá é passado o endereço da casa de Renato Borghi. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. O Teatro São Pedro apresenta no domingo a ópera A Musa do Subsolo, obra recente do jovem compositor erudito Leandro Oliveira, em estreia mundial. A ópera será encenada em forma de concerto, com uma soprano, 2 atores e 8 músicos. A montagem é uma homenagem à soprano Eide Lazzarini, falecida em 2003, que foi uma batalhadora pela divulgação da música lírica. O libreto, escrito por Oliveira, Caroline Freire e Érico Nogueira, se inspira na história de Pigmalião, extraída das Metamorfoses de Ovídio. Só que o foco recai sobre a estátua de Galateia, que ganha voz e se torna o centro da cena. O compositor rege a montagem. O dramaturgo britânico Ben Jonson, um dos 3 pilares da era elizabetana com Marlowe e Shakespeare, é o autor da comédia Volpone, em cartaz no Teatro MUBI Nova Cultural, tendo Chico Carvalho no papel título. Volpone, um milionário veneziano falido, arquiteta um plano para não perder sua boa vida. Espalha que está morrendo e que sua fortuna ficará para um só herdeiro. Assim, passa a obter toda espécie de favores de interesseiros. Já no Teatro Alfa, destaque para a montagem 4.000 Dias ou Abra Seus Olhos, do dramaturgo inglês Peter Quilter. Aborda os valores da tolerância, amizade, compreensão e amor no cotidiano das relações afetivas. A direção é de Ana Maria Dias e o elenco tem Cláudia Mello, Kiko Pissolato e Sérgio Leles. A Pinacoteca do Estado de São Paulo apresenta no momento a mostra Coleções em Diálogo, Museu Paulista e Pinacoteca, que remete à origem das 2 instituições. A Pinacoteca foi inaugurada em 1905 com a transferência de 20 obras reunidas pelo Museu Paulista, ou Museu do Ipiranga, aberto 10 anos antes e atualmente fechado para restauro. São cerca de 50 obras entre pinturas, desenhos, fotografias e objetos. Destaque para a pintura Inundação da Várzea do Carmo, produzida em 1892 por Benedito Calixto e que foi a primeira aquisição do governo paulista. Boa noite. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diz que acredita na inocência do deputado tucano Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa, citado no esquema de corrupção na merenda escolar. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam as denúncias na Operação Alba Branca. Capês é do PSDB, como Alckmin, que demonstrou confiança no deputado. Eu acredito, e o que eu acho que é importante é fazer uma apuração séria, o mais rápido possível, para quem for culpado ser condenado, ser punido, e quem não for culpado ser inocentado, né? Eu acho que é isso que a sociedade quer, sempre haver justiça, né? Se há uma denúncia, investiga-se com profundidade. O presidente da Assembleia negou qualquer envolvimento com irregularidades. Tudo que eu posso dizer é que nós estamos colaborando para a verdade aparecer o mais rápido possível. Eu sou vítima, estou sendo tratado como suspeito, porque eu não conheço nenhuma dessas pessoas, não fiz nada do que está sendo dito e a verdade vai aparecer. Relatório da Operação Alba Branca liga o deputado estadual Fernando Cury, do PPS, à organização que fraudava licitações da merenda escolar. O deputado é citado em documento da Polícia Civil como aliado do lobista Marcel Ferreira Júlio, apontado como um dos principais agentes do esquema de corrupção na compra de merenda escolar.
Para os investigadores, um diálogo gravado entre Marcel e uma pessoa identificada como Péricles indica que Marcel frequentava o gabinete de Fernando Cury na Assembleia Legislativa. O relatório da Polícia Civil mostra também que Marcel esteve na Secretaria Estadual da Agricultura, acompanhado do deputado do PPS e de César Augusto Lopes Bertolino, ex-diretor financeiro da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, COAF, entidade apontada como carro-chefe da quadrilha. Fernando Cury classificou como mentirosa a informação e negou ter estado na secretaria. Esse é o terceiro deputado estadual citado na investigação. Os outros são o presidente da Assembleia, Fernando Capês, do PSDB, e Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade. Assim como Capês, Gondim também nega as denúncias. Também são citados na Alba Branca os deputados federais Baleia Rossi, do PMDB, e Nelson Marqueselli, do PTB, além do ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governador Geraldo Alckmin, Luiz Roberto dos Santos, o ex-chefe de gabinete da Secretaria de Educação, Fernando Padula, e o atual secretário de Logística e Transportes do Estado, Duarte Nogueira, todos do PSDB. Eles negam as acusações. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Numa manifestação protocolada no Supremo Tribunal Federal, num processo relacionado à Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez uma constatação óbvia. O apoio político ao governo deixou de ser negociado com base em propostas de governo e programas partidários. Isso é óbvio, mas às vezes a gente tropeça no óbvio, pede desculpas e segue adiante sem desconfiar que o óbvio é o óbvio. Daí a importância da manifestação do Procurador-Geral. As coalizões deixaram de ocorrer com base em afinidades políticas. Elas passaram a ser negociadas com base em pagamentos desviados da sociedade, anotou Rodrigo Janot no documento enviado ao Supremo Tribunal Federal. No caso investigado na Lava Jato, o apoio congressual foi pago com dinheiro roubado da Petrobras. O Procurador-Geral proclamou o óbvio. O país está diante da prática de crimes sem precedentes na sua história, disse Janot. O óbvio não nasce do dia para a noite. Esse sistema de pilhagem vigorou em todos os governos do Brasil pós-redemocratização. A diferença é que no governo do PT, a perversão foi potencializada. Deve-se torcer para que a Lava Jato resulte em punições draconianas, compatíveis com a exuberância do assalto. Se isso acontecer, o Brasil pode sonhar com a hipótese de o governo do PT ser o último a imaginar que, para assegurar a governabilidade no Congresso, é preciso transformar a União numa espécie de Bagdá entregue a Alibaba. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff vem a São Paulo e se reúne com o ex-presidente Lula. Essa reunião não estava na agenda oficial da petista. O encontro neste hotel nos Jardins teria sido acertado durante a semana e é o primeiro desde que surgiram as denúncias contra o ex-presidente Lula. Na conversa, a presidente Dilma pretende quebrar a resistência do PT à proposta de reforma da Previdência que o governo deve apresentar nos próximos meses. As investigações que miram o ex-presidente também devem ser assunto da conversa. Dilma até já se mostrou solidária, mas até agora não saiu em defesa de Lula na denúncia que envolve o sítio em Atibaia frequentado pelo ex-presidente. Espera que ele mesmo se explique de forma mais clara. Nesta semana, o juiz Sérgio Moro autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito separado para investigar se empreiteiras que participaram do esquema de corrupção da Petrobras bancaram a reforma do imóvel. A propriedade está registrada em nome de Fernando Bittar e do empresário Jonas Suassuna, sócio de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho de Lula. O negócio foi formalizado em 2010 no escritório de Roberto Teixeira, compadre e advogado de Lula. Hoje, numa reunião com conselheiros do Instituto do ex-presidente, Lula se negou a falar do assunto. Teria dito que questões relativas a ele mesmo enfrenta. Ela veio com os advogados dele. A questão da defesa dele na Lava Jato foi tratada? Não, os advogados apareceram no final da reunião. A gente não tratou absolutamente nada de questão jurídica ou da defesa dele. Foi fundamentalmente uma discussão sobre o momento nacional e o papel do Instituto. Foi basicamente isso.
Assessores de Lula estão sondando advogados de peso que atuam não só no meio jurídico, mas também com a imprensa e no meio político para reforçar o time, no caso do sítio em Atibaia. Na quarta-feira que vem, dia 17, Lula e a mulher dele, Marisa Letícia, vão prestar depoimento ao Ministério Público de São Paulo, na condição de investigados. Os promotores apuram se os dois são donos de um apartamento triplex que fica em Guarujá, no litoral. O imóvel foi reformado pela construtora Talento, contratada pela OAS, alvo da Operação Lava Jato. A suspeita é de que a empreiteira usou o empreendimento para disfarçar o repasse de propina no esquema de corrupção da Petrobras. Lula diz que teve uma cota de um projeto do prédio, mas que desistiu do negócio. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma reflexão sobre o futuro do PT, que completa 36 anos. Entrevisto hoje o deputado federal eleito pelo PT, Valmir Pracidelli, que é titular do Conselho de Ética da Câmara Federal. Já foi vereador, secretário municipal e vice-prefeito de Osasco, tendo participado da fundação do PT e também da CUT. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. O PT completa 36 anos. Partido com uma densa e complexa história. 4 mandatos presidenciais, vários governadores, muitos prefeitos. E, ao mesmo tempo, enfrentando essa situação dos últimos anos, com julgamentos e líderes do PT julgados e presos por denúncias de corrupção. O que foi que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores para chegar numa situação dessa? Olha, Maria Lídia, primeiro precisamos comemorar bastante os 36 anos de vida do PT. Um partido que talvez seja dos maiores partidos de esquerda do mundo, sem dúvida nenhuma, um partido que transformou a história do Brasil, que ajudou a entrarmos no maior ciclo democrático que o Brasil vive na sua história, que lutou pelo fim da ditadura, pela retomada da participação da população na vida política, que teve uma atuação ativa na Constituinte, que inovou demais nas administrações públicas com programas, com projetos de inclusão social e desenvolvimentos locais importantes e que governa o Brasil e que mostrou que é possível fazer governos incluindo a maioria das pessoas. A vida mas do aí, PT... deputado, sobre isso que o senhor está falando, há um reconhecimento, mas a minha pergunta é, por que que deu no que deu? A vida do PT nunca foi fácil, Maria Luísa. Ele sempre foi criticado, ele sempre foi atacado em toda a sua história. Nós já tivemos momentos em que colocaram camisa em bandidos que sequestraram a Abílio Diniz dizendo que era filiado do PT, e nós vivemos um momento de ataque agora, e vamos superar esse momento de ataque. O que tem acontecido é uma seletividade na exposição das denúncias que envolvem diversos empresários, como por exemplo na Lava Jato, ex-diretores, ex-funcionários da Petrobras, por exemplo, e agora um ataque pessoal à maior liderança da história do Brasil, aquele que conseguiu colocar efetivamente o Brasil num outro patamar, que é o presidente Lula. O senhor acha então que o PT chegou à situação em que chegou por ser vítima? Dentro do PT, quando vocês fazem reflexão, quando analisam a situação, um partido que tem a história que o senhor descreveu e que eu lembrei logo no início, em momento nenhum os senhores reconhecem que foram também os artífices das agruras que passam hoje com esse envolvimento tão grave em processos de corrupção? Olha, nós não podemos nos vitimizar de forma alguma. Acho que o PT, como o próprio presidente Lula diz, precisa reconhecer os seus erros. Erros que foram circunstâncias da própria dinâmica política nacional, da própria condição de organização partidária que o Brasil tem, da própria condição da organização institucional e de relações institucionais que o Brasil tem. A relação entre executivo, legislativo, entre os poderes. Propriamente disso é que sai, evidentemente, as
condições de erros cometidos por algumas pessoas do PT. Agora, isso não significa não reconhecer o papel que o partido teve na história e o papel que o partido tem para o futuro do Brasil. E partidarizar o debate que precisa ser feito com relação ao combate à corrupção, né? Nós ouvimos sempre na história do Brasil dizer que tinha corrupção. A corrupção não surgiu nos governos do PT, ao contrário. O PT... Mas o PT entrou na onda, então é isso que o senhor está dizendo? O PT, o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, foram os que mais permitiram que se apurasse a corrupção e que deram maior transparência para que a sociedade brasileira pudesse saber efetivamente o que está acontecendo. E por isso que muitas pessoas imaginam ou acham que agora aumentou a corrupção. Não, é dado a maior transparência e a maior independência para que seja apurado. Agora, nessa reflexão que o senhor, eu até agradeço, se dispõe a fazer sobre a situação do PT, a história do PT, que completa os 36 anos, aquele vídeo em comemoração aos 36 anos com o presidente Lula. O presidente Lula, ele também usa a expressão erros, né? Que quem cometeu erros vai ter sim que pagar e que, inclusive, ele espera que nos 37 anos o PT esteja numa situação muito melhor, muito mais forte. Agora, por que no PT se usa a expressão erros quando nós estamos falando de crime? A impressão que passa é o não assumir a responsabilidade pelos crimes que foram julgados, tanto que lideranças tão importantes e expressivas e que tiveram tanto peso nessa história que o senhor descreveu, que atuaram tão intensamente, estão presos, né? Então, a pergunta é essa: por que usar a palavra erro e não reconhecer que nós estamos falando de crime de corrupção, mesmo que reconheçamos também que é uma prática comum na política, não apenas nacional, mas em muitas instâncias do poder, em outros países, em outras repúblicas? Olha, veja, a palavra erro é usada na condição daquilo que é tratado cada situação e cada caso. Veja, nós passamos aqui no estado de São Paulo por diversas denúncias de improbidade, diversas denúncias de ilícitos, diversas denúncias de falcatruas, de roubo, né, no escândalo do metrô, agora na merenda escolar e etc. E nunca é tratado por parte do Judiciário, por parte do Ministério Público ou até por parte da imprensa com a mesma conotação de crime que é dada a alguma denúncia que é feita contra algum integrante do PT ou algum órgão, né, de relação do governo federal ou de alguma administração do PT. Mas isso diminui a gravidade e a responsabilidade do PT naquilo que comprovadamente foi praticado lá dentro? De forma alguma. Por isso que nós queremos debater efetivamente, né, como sempre debatemos na nossa história, a condição de transparência na vida pública, a participação popular e social no acompanhamento de cada gestor público, de cada homem público, mulher pública, que tem a sua vida, evidentemente, que precisa estar exposta e que essa exposição precisa ser dada também pelas condições de investigação e de apuração de irregularidades, seja cometida por quem se cometeu. Agora, nós queremos pensar o futuro, nós queremos criar as condições para que o Brasil supere os escândalos de corrupção e não para que seja atacado o Partido dos Trabalhadores e deixe de apurar irregularidades que sejam cometidas por outros partidos ou por outros atores públicos. Certo. Para encerrar, já foi anunciado que vai haver um desagravo ao ex-presidente Lula no dia que ele vai fazer o depoimento no fórum aqui em São Paulo, no dia 17. Movimentos sociais vão estar presentes, o PT, militância e etc. Chama a atenção o bordão, eu até anotei aqui: Lula é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Parece um grito de guerra.
É um grito de guerra. É um grito de guerra. É um grito de guerra. É uma ameaça? Nós não é uma ameaça? Mexeu com ele, mexeu comigo? A ameaça... Existe uma ameaça aí? A ameaça é a ameaça da defesa da nossa história, a defesa da história do presidente Lula, a defesa da reputação da maior liderança operária e popular que esse Brasil já construiu e a defesa do nosso futuro. Nós queremos garantir que o futuro do Brasil seja um futuro que dê condição de oportunidade às pessoas, aos mais pobres, criado pelo presidente Lula, e a ampliado presidente pelo presidente Dilma está omissa na defesa do presidente Lula, com esse mesmo vigor que no PT vocês estão e os movimentos sociais? Ela está lá quieta, não está defendendo e tem gente bem ressentida dentro do PT por isso? A presidenta Dilma é a presidenta do país, ela não pode expressar muitas vezes opiniões pessoais que ela possa ter sobre algumas circunstâncias em função do cargo que ela ocupa. Agora, sem dúvida nenhuma, ela sabe da integridade do presidente Lula, sabe da história do PT e sabe que o Brasil precisa retomar o seu crescimento e por isso, evidentemente, esse grito de guerra, que nós queremos continuar fazendo o Brasil crescer e se desenvolver. Deputado, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela clareza com que o senhor trata de uma questão que eu tenho certeza para o senhor mesmo não deve ser fácil. Uma boa noite, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Gamberini. O jornal inglês The Independent anunciou o fim da publicação em papel. O jornal passa a ser agora totalmente digital a partir de março. O anúncio foi feito no site do jornal e os funcionários receberam uma carta do presidente do grupo que comprou a publicação em 2010. O The Independent, nascido em 1986, é um jornal de menor circulação no Reino Unido, com 60 mil exemplares por dia. O grupo afirma que o volume de leitores online aumentou 33% nos últimos 12 meses, passando de 70 milhões de pessoas. Não se sabe ainda quantas pessoas vão ser demitidas. As ações da Petrobras subiram hoje quase 8% e puxaram o índice Bovespa, que fechou em alta de mais de 1%. Os investidores acreditam que a OPEP está perto de um acordo para reduzir a produção mundial de petróleo. O preço do barril hoje subiu forte e fechou acima dos $31 em Londres. E vamos agora ao comentário de economia de Vinícius Torres Freire. Continua a cair a quantidade de dinheiro que entra no caixa do governo. A pindaíba segue mais ou menos no mesmo ritmo do ano passado. Os primeiros indícios são de que, em janeiro, a arrecadação do governo caiu outros 5% em relação a janeiro do ano passado. E daí? Daí que, no ano passado, a receita do governo já tinha diminuído mais de 6% em termos reais, já descontada a inflação. É muito dinheiro. Isso quer dizer que, no ano passado, a perda real foi de 65 bilhões de reais. Se o governo perder esse dinheiro de novo neste ano, o que mais vai poder cortar? Esse dinheirão dá mais que 2 programas Bolsa Família inteiros, o equivalente aos pagamentos para mais de 50 milhões de pessoas por 2 anos. Esse dinheiro também dá mais que tudo aquilo que o governo investiu em obras no ano passado. Se o governo não cortar o gasto, a dívida sobe ainda mais. Se a dívida sobe, dificilmente as taxas de juros caem, o que mantém o país na recessão. Pior, com taxas de juros altas, a dívida do governo cresce ainda mais. É uma espiral de morte. Como o governo não sabe o que fazer, onde cortar, adiou para março o plano de gastos deste ano. O plano deveria ter sido anunciado hoje. As alternativas de corte são terríveis, porque 91% do gasto federal é engessado. Vai obrigatoriamente para gastos do INSS, salários e aposentadorias dos servidores e para os gastos mínimos definidos por lei em saúde e educação. Sobra então pouco onde cortar. Mas, de qualquer jeito, o corte vai sobrar para gastos em obras, em parte dos gastos de educação e, em parte menor, na saúde. Sim, no ano da Zika, de mais dengue e no ano em que muito trabalhador vai perder emprego e plano de saúde, o serviço público de saúde vai ter menos dinheiro. É quase inevitável. O que fazer? No curto prazo, não há muito o que fazer. Mesmo que se volte a cobrar o imposto com a CPMF, outra coisa inevitável, o rombo no governo vai continuar. Apenas com um plano sério, de médio prazo, para uns 3, 4 anos, o rombo vai diminuir. Um plano desses, aumentando a confiança no futuro, poderia ajudar a reduzir os juros já agora. No entanto, o governo ainda não dá nenhum sinal de que tenha um plano sério assim. Boa noite.
E você vai ver a seguir a apresentação de Robinho no Atlético Mineiro. Em Cuba, um encontro histórico. Papa Francisco se reúne com o patriarca ortodoxo russo. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Eu estou no combate pelos meus sobrinhos. Eu estou no combate pelos meus amigos. Eu estou no combate pela minha filha. Eu estou no combate pela minha família. Nós estamos no combate pelo Brasil. Proteja quem você ama. Todos no combate. Todos juntos, vamos vencer a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Uma campanha da Fundação Casper Libero. Apoio TV Gazeta. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Corinthians venceu mais uma e se manteve 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Bom, Gamberini... Mas não convenceu, né? Também, vamos por partes. Vamos por partes. Porque para quem previu um futuro tenebroso para o campeão brasileiro, chega a ser uma surpresa o time ter 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Ontem o time derrotou o Capivariano em Itaquera, realmente você tem razão, não jogou bem, mas chegou aos 9 pontos em 3 jogos. Veja os gols. Em Itaquera, logo aos 2 minutos, Romero aproveitou o chute de Edilson para abrir o placar. Corinthians 1, Capivariano 0. Ainda na primeira etapa, Marlon desviou com a ajuda de Wilson e empatou o jogo, 1-1. No segundo tempo, logo no comecinho, Guilherme marcou o primeiro gol dele com a camisa corintiana. E ficou nisso, Corinthians 2, Capivariano 1. Que sorte ele teve nesse chute. Muita sorte. Sorte de artilheiro. Bom, e domingo o Corinthians tem o São Paulo pela frente, hein, Celso? É a primeira vez que as duas equipes se encontram desde o histórico placar de 6-1 para o Corinthians em Itaquera no último Brasileirão. Tite só definirá amanhã quem começa o clássico contra o rival. Uma maratona de jogos, 3 em 6 dias. Uma maratona de Tite na sala de imprensa. Quarta-feira, antes do jogo contra o Capivariano, após a vitória sobre o time do interior e na manhã desta sexta-feira novamente. Chega uma hora que cansa. E eu tenho muita dificuldade em não falar aquilo que é a minha verdade. Então eu vim aqui daqui a pouco vocês fazerem uma pergunta que ela tem e que eu sei a resposta e dizer assim, ó, não posso responder para vocês porque ela me conflita um pouco. Único clube a manter 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, o Corinthians já tem um novo desafio pela frente. O São Paulo, domingo, em Itaquera. Esse jogo traz uma carga emocional muito grande. Tite completa 350 jogos à frente do Corinthians. Um clássico sempre precisa ter uma atenção especial, principalmente quando se tem do outro lado um técnico campeão. Edgardo Bauza já conquistou por 2 vezes a Copa Libertadores da América. Por isso, merece o respeito do técnico Tite. E eu respeito o Bauza pelo campeão que ele é. A última vez que o Corinthians encarou o São Paulo foi no ano passado. 6-1 com o time reserva. Passado, outras circunstâncias, outros momentos, assim como vitórias importantes aconteceram do próprio São Paulo, vai pegar ao longo da história, vão ter vitórias significativas e aquelas pessoas que vivenciaram, o técnico que vivenciou, vai estar. Mas é um outro momento, uma outra etapa. Bom, no São Paulo também não tem nada definido para esse jogo, né? Não, nenhuma definição. Edgardo Bauza faz um certo mistério sobre quem joga contra o Corinthians. No treino de hoje, poucas pistas a respeito do time para o clássico.
São Paulo, absolutamente indefinido para o clássico de domingo contra o Corinthians fora de casa pelo Campeonato Paulista. O único fora é Breno. Os demais podem jogar. Despista, Paton. Faltou dizer também que o Lugano ainda não está pronto. Evolui bem. O treinador acredita que dentro de uma semaninha o uruguaio ficará à disposição dele. Creio que vai estar muito bem. E na frente, Kardec segue em casa se recuperando de uma amidalite. Professor Balsa pretende esperar por ele ou atacará de Caleri, de Chiesa? O técnico argentino só vai decidir amanhã, após avaliar as condições físicas dos atletas. Apresentado ontem, Kelvin pode ter uma chance, será no mínimo relacionado. E histórico positivo na Zona Leste contra o Timão, ele tem de sobra. Pelo Palmeiras, ano passado, se deu bem 2 vezes frente ao rival. Mas retrospecto não entra em campo, ainda bem para o São Paulo, que nas 3 oportunidades que encarou o Alvinegro no Itaquerão, apanhou. Na última, tomando de 6 dos reservas do Corinthians. Para mim, esta partida não é uma revancha del 6-1. Para Paton não se trata de revanche, já passou, domingo é outra história. Que muitos falam de isso já passou. Já passou? Já passou, pero... ele não estava lá, né? Mas já o São Paulino lembra. O que a gente deve esperar desse jogo, os dois times não estão jogando bem, é início de temporada. Como as duas equipes têm jogos da Libertadores na semana que vem, na quarta-feira, acho provável que os dois treinadores poupem alguns jogadores pensando nesse jogo de meio de semana, que é mais confortável para qualquer um. Se ganhou, ganhou com o time reserva. Se perdeu, perdeu com o time reserva e não tem muita discussão. Tá bom. Bom, a previsão era de que Robinho fosse apresentado pelo Atlético Mineiro só na semana que vem. Ele participaria de uma festa de lançamento do novo uniforme do clube. Mas hoje ele apareceu na cidade do Galo para conhecer a estrutura da nova casa, os companheiros de equipe e já aproveitou para conversar com a imprensa pela primeira vez. Olha, meu objetivo é continuar jogando bem, né? Sei do esforço que o Atlético fez para me contratar e da grandeza que tem o Atlético Mineiro e espero fazer o meu melhor. Eu acho que, claro que primeiro passo a passo, voltar a jogar bem, voltar a me preparar. Então espero, né, rapidamente me entrosar. E é claro que jogando bem no Galo, a possível volta para a seleção é o meu objetivo. Mas acho que o principal objetivo é voltar a estar bem e ajudar o Atlético nas competições que ele for disputar. Um espectro ronda a Olimpíada. É o fantasma do Zika vírus. Vai atrapalhar os Jogos Olímpicos, Celso? Bom, está se questionando muito a respeito do risco de contrair a doença. Durante a apresentação do Parque Aquático Maria Lenk, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou que há um exagero sobre o assunto. Cabe dar explicações devidas, tomar as precauções devidas, mostrar que nós estamos fazendo de tudo para evitar qualquer perigo de qualquer atleta que venha, qualquer visitante que venha ao Rio, ao Brasil, tem esse problema com o vírus da Zika. Mas eu acho que há um certo exagero, né? Um certo desconhecimento, um certo exagero. A gente morre muito mais gente de gripe, né, todo ano do que por dengue e muito mais ainda por vírus da Zika, que não é um vírus que tem, por exemplo, o grau de mortalidade do vírus da dengue. O prefeito do Rio de Janeiro está de brincadeira. Se ele fosse brincar de resposta certa e resposta errada, essa é a resposta errada. Claro, obviamente. A resposta não é que se morre mais de gripe e de dengue do que um alerta internacional. Exatamente. A resposta seria, vamos redobrar, vamos multiplicar os esforços no combate ao mosquito. Ponto. Simples assim. Perdeu a oportunidade de ficar quieto. Não, e como? É isso, né, Celso? É isso. Volto segunda-feira, tá bom? Tá bom. Bom fim de semana. Para você também. Até segunda. Estela. Papa Francisco tem encontro histórico em Havana com o patriarca ortodoxo russo Kirill. Francisco desembarcou em Havana no final da tarde e foi recebido no aeroporto José Marti pelo presidente cubano Raul Castro. O motivo da passagem por Cuba foi o primeiro encontro entre o Papa e o patriarca ortodoxo russo Kirill. A reunião, que o Vaticano tentou organizar por décadas na Europa, foi mediada por Raul Castro. As igrejas católicas, apostólica romana e ortodoxa estão separadas desde o grande cisma do Oriente em 1054. Os líderes das duas igrejas se excomungaram
e divergem em vários temas, como a supremacia do Papa. Francisco e Kirill estão preocupados com o radicalismo islâmico e a perseguição contra os cristãos, tanto católicos quanto ortodoxos, no Oriente Médio e no norte e centro da África. Kirill vai passar 11 dias visitando países da América, entre eles o Brasil e o Uruguai. Francisco partiu para o México, onde fica até o dia 18. O sombreiro foi presente de um jornalista que estava no avião para que o Papa passeie à vontade pelo México. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos na segunda-feira, às 7 da noite em ponto. Boa noite, bom fim de semana e até lá. Ronald Rios entrevista o rapper Emicida em Histórias do Rap Nacional. Logo mais, 11h30 da noite.